Com a paz do Senhor. Como eu disse aqui na oração, né? Ontem a lição bíblica, né? Ensina-nos a orar. Deu um estalo na minha mente e eu pensei em fazer essa mensagem. Talvez eu tenha pregado algo parecido já, não me recordo, mas não foi exatamente isso que eu vou falar hoje. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, então não é a mesma mensagem, vai ser outra mensagem, né? E aqui eu coloquei que é o tema ali, uma oração inteligente. Eu tinha colocado anteriormente a oração inteligente, eu decidi trocar. Por quê? Não existe só uma oração que é a correta. Existem orações específicas e momentos específicos. Então essa mensagem é uma oração específica inteligente, mas existem outras também, com características um pouco diferentes. Mas hoje a gente vai ver aqui, pelo menos pelo que eu pesquisei, pelas coisas que Deus quer trazer para a gente aqui, são 5 características de uma oração inteligente. E a gente vai olhar aqui no decorrer da nossa mensagem. Eu li aqui na minha Bíblia, mas tem uma outra versão que ela fala o seguinte, em Coríntios 14, no verso 15: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então a gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente precisa ter intencionalidade nas coisas que a gente vai fazer. Não é fazer por fazer de qualquer jeito. Então, primeiramente, ontem, enquanto estava acontecendo a lição bíblica, até comentei com a irmã Marina Alva, aqui na frente, a oração é como se fosse, não, ela é, né? Ela é uma conversa nossa com Deus. Ela é a chave que abre as portas do céu. Quando nós queremos nos comunicar com Deus, é de joelhos no chão, é orando que nós falamos com Ele. Então para nós, né? Eu também sou jovem, mas eu já falei, um bate-papo com Deus, uma conversa com Ele. E a gente vai entender que uma conversa, ela existe em momentos específicos. O momento que você pede algo, o momento que você escuta, o momento que você agradece. Então são momentos diferentes. A gente não vai conversar com uma pessoa e a gente fica ali só pedindo para ela as coisas. Ou então a gente vai conversar com uma pessoa e a gente fica só falando. A gente também precisa escutar. E é essa conversa que acontece. A gente fala com Deus e Ele nos responde de diversas formas diferentes. Então, às vezes, aquele negócio, né? Se a gente pegar para dividir quais são a caixinha de pedido e a caixinha de agradecimento, qual vai estar mais cheia? Sempre é de pedido, né? Mas será que não dá para inverter isso? Dá para inverter e a gente vai entender um pouco essa situação. Então, geralmente, a gente tem que orar sempre, orar continuamente, né? Mas, se os irmãos pararem para observar, a gente sempre busca mais, a gente sempre recorre mais a Deus nos momentos de angústia. É sempre quando a água está ali batendo no pescoço, está apertada a situação, a gente sempre busca mais. Então, se a gente parar para refletir, é isso que acontece. Eu passei por situações, e há uns 5 anos atrás eu passei por uma situação que eu estava desse jeito. Eu orava, mas não tinha intencionalidade. Eu sou honesto em falar que eu orava de uma forma errada. É uma oração fraca, é uma oração sem sentido. Eu sei disso, porque era eu que fazia e eu entendo como que era. E quando eu passei por um momento de muita aflição, que eu passei um aperto, e ali eu comecei a orar, eu comecei a chorar, eu comecei a falar com Deus da forma que eu queria falar de verdade. E ali eu senti que era eu mesmo que estava falando, e eu sentia que era aquilo que eu tinha que fazer. Então a gente percebe quando a gente ora verdadeiramente, ou a gente ora de qualquer jeito. A gente consegue ter esse entendimento e a gente precisa ter esse entendimento. E a primeira pergunta que eu te faço, e para mim também cai nessa pergunta, é o quanto você acredita naquilo que você está orando.
O quanto você acredita naquilo que você está pedindo para Deus? Será que você está pedindo e já acredita naquilo mesmo, ou você pede de qualquer forma? Então, muitas vezes a gente ora, a gente pede alguma coisa para Deus, a gente pede um emprego, a gente pede um carro, a gente pede uma família, para a gente formar na faculdade, terminar a escola, mas a gente mesmo não acredita nisso. Então, por exemplo, eu peço para Deus, Deus me ajuda a terminar a escola, eu preciso me formar, mas aí chega lá na prova, isso aqui está muito difícil, eu não vou conseguir não. Mas você pediu para Deus para te ajudar a terminar, como é que você não vai conseguir? Por que você não vai se esforçar para conseguir? Então muitas vezes a gente pede alguma coisa, mas a gente mesmo não acredita naquilo que a gente está pedindo. E aí tem 2 versículos que eu separei, que ele fala muito bem isso para a gente. Que aí está marcado aqui, eu deixei separadinho para os irmãos. Marcos 11:24 diz assim: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. Quando a gente pedir alguma coisa, você tem que acreditar que aquilo já aconteceu na sua vida. Por mais que não aconteceu ainda, sua mente você tem que ir trabalhando. Não, já aconteceu, Deus já fez. Deus pode não ter caído aqui, por exemplo, acontecido na minha frente. Mas se eu pedir, eu sei que Deus está trabalhando, Ele está trazendo para mim. Então já aconteceu. Amém? Também tem ali em Mateus 21 também diz para a gente a exortação sobre isso. Então Mateus 21 diz, capítulo 21, verso 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então tudo que a gente pedir para Deus, a gente precisa crer que Ele vai fazer. Porque as nossas promessas, as nossas bênçãos, elas já estão aqui. Só precisa a gente buscar. E é isso que a gente precisa fazer, ter fé naquilo que a gente pede. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite. Uma oração inteligente, ela exige fé. Ela precisa ter fé. E a gente vai para a segunda pergunta. O quanto a sua oração ela tem sido uma oração de amor ao seu próximo? Sabe quando o irmão vem aqui na frente e pede oração aqui, ou pede oração para alguma pessoa que não está aqui? O quanto a nossa oração tem sido para alcançar essas pessoas e para entregar a bênção para elas? Porque orar para a gente, orar por nós, é mais fácil, a gente sabe o que a gente quer, né? Então é mais fácil. Mas e quando a gente está orando pelo nosso próximo? O quanto a gente tem colocado amor nessa nossa oração? O quanto a gente tem se dedicado a orar pelo outro e ver o irmão recebendo aquilo que ele quer, a gente ficar grato e ficar feliz pelo que ele está recebendo. Então a segunda coisa é que a nossa oração ela precisa ser uma oração verdadeira, uma oração de amor. Então a segunda coisa que eu falo aqui nessa noite para nós é que uma oração inteligente ela precisa ser uma oração de amor. Então 2 coisas: a oração inteligente ela tem fé e ela tem amor ao seu próximo. A terceira coisa que a gente vai ver aqui, e é a terceira pergunta que eu faço para os irmãos: o quanto seus pedidos de oração têm sido para honrar e glorificar o nome de Deus? Então, mudando um pouquinho as palavras, o quanto as coisas que eu tenho pedido a Deus vão ser para glorificar e honrar o nome dele. Então, por exemplo, será que algo que eu estou pedindo não é uma coisa que vai me afastar de Deus? E por isso essas coisas não acontecem? Sabe? Muitas vezes é só um exemplo, né? Mas, por exemplo, eu fui lá, orei, Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso muito de um carro para eu trabalhar, eu não consigo mais pegar ônibus, eu não consigo mais pegar trem, eu preciso de um carro. Aí o Senhor vai lá e me dá o carro. Aí eu pego o carro, todo final de semana eles vão para a igreja e eu vou viajar o carro.
sabe? Será que Deus se agrada? Será que muitas coisas às vezes não estão acontecendo porque isso vai afastar a gente da presença dele? Isso é só um exemplo de vários que a gente pode parar para pensar e a gente vai ver que é verdade. Por mais que às vezes a gente olha para ele assim e fala, nossa, pior que eu faria isso. Mas é verdade. Muitas vezes Deus está te livrando de sofrer por alguma coisa que você mesmo está pedindo. Então sempre que a gente for orar, a gente precisa ter a intenção de honrar e glorificar a Deus sobre todas as coisas. Então sempre que a gente pedir alguma coisa, pensa se isso Deus vai se agradar. Pensa se isso vai ser algo que vai alegrar a Deus nas nossas vidas. Vai ser um exemplo para as pessoas. Então, em João 14, o verso 13 e verso 14 diz isso para a gente. Deixa eu só pegar aqui para ficar mais, para eu ler bonitinho. João 14, verso 13 e verso 14. Então ali, Jesus diz o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então tudo que a gente for pedir tem que ser em nome do Senhor e para honrar e glorificar a Deus. Não pode ser para outra coisa. A quarta pergunta que eu faço para os irmãos, eu vou ter só 5, hein? Chegando. A quarta: o quanto a sua oração tem sido uma oração de gratidão a Deus? E é aquilo que eu falei no começo. A caixinha de pedido ela é cheia. Muitas vezes a de gratidão, de agradecimento não é. Eu lembro uma mensagem que eu falei que muitas vezes a gente faz uma campanha de oração de 7 dias para pedir alguma coisa. Só que muitas vezes a gente não faz uma campanha de 7 dias para agradecer aquilo que aconteceu. Então a gente precisa não pode ter duas medidas, precisa ser a mesma. Da mesma forma que eu estou ali pedindo para Deus fazer as coisas, Ele fez, da mesma forma eu vou ali, vou dobrar meu joelho e vou agradecer. Então a oração inteligente, ela também precisa ter agradecimento. A partir do momento que você abriu os seus olhos, você conseguiu se levantar, dobrar o seu joelho para orar a Deus, a primeira coisa que tem que fazer é agradecer. Porque quantas pessoas, no momento que a gente acorda de manhã, muitas pessoas não acordaram. Então isso já é um motivo de agradecer a Deus. Muitas vezes a gente sai de casa, a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai fazer alguma coisa e Deus dá um livramento para nós, coisas que nós vimos e coisas até que nós não vimos. Então nós precisamos chegar em casa e agradecer, ser grato a Deus pelas coisas até que nós não vimos. Eu tenho o costume que eu falo: Senhor, muito obrigado por todos os livramentos que o Senhor me deu, aqueles que eu consegui ver e aqueles que eu não consegui ver. Porque eu sei que tem um monte que Ele me livrou e eu não faço nem ideia, mas eu sei que Ele faz por nós. Então, essa é a quarta coisa, nós precisamos ser gratos a Deus. Então a oração inteligente, ela tem gratidão. E a última pergunta que eu faço aqui é: o quão específica é a sua oração? Então, quanto a gente tem sido específico naquilo que a gente quer? Se você quer uma porta de emprego, ore para aquela porta de emprego. Se você quer uma cura, ore pela cura. Se você quer melhorar, você quer ter um dom a Deus, peça um dom a Deus. A gente precisa ser específico naquilo que a gente quer. Deus, antes da gente pedir, antes da gente falar com Ele, Ele já sabe tudo o que a gente quer. Mas Ele quer que a gente fale com Ele, Ele quer conversar com a gente. E a gente precisa ser objetivo e específico naquilo que a gente quer. Então essa é a quinta coisa. Será que nós estamos sendo específicos, pedindo aquilo que a gente quer mesmo? Aí lá em Mateus 6 fala o seguinte, eu separei aqui também, deixa eu só achar. Mateus 6. Mateus 6, capítulo 6, versos 7 e 8. E quando orarem,
Não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, Deus sabe o que a gente quer. Ele sabe o que o nosso coração deseja. Mas a gente precisa ser específico e na nossa oração, na nossa conversa com Ele, a gente precisa falar realmente o que a gente precisa. E aí, como se fosse uma aula agora, como se eu estivesse na escola, a gente vai recapitular rapidinho. São 5 coisas. Quais são essas 5 coisas que uma oração inteligente precisa ter? Então, a oração inteligente, ela tem fé, ela tem amor ao próximo, ela honra a Deus sobre todas as coisas, ela tem gratidão também pelas coisas que Deus tem feito, e ela é uma oração específica para aquilo que nós precisamos. E essa é a mensagem dessa noite. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e peço que os irmãos continuem orando pela minha vida. Amém?